Pare. Não role a tela. Se puder, vá para o seu quarto. Se não, vá para o carro ou para qualquer lugar onde possa fechar uma porta. O que vai ser dito aqui não é para a sua casa, não é para os seus amigos. É para o homem que você é, quando a única testemunha é o silêncio. Você chegou até este vídeo não por um algoritmo, mas por um decreto. Algo que você fez hoje, talvez um suspiro que ninguém ouviu, uma oração que não teve palavras, abriu uma exceção no céu. E esta é a resposta. Eu sei que você está cansado. E não é o cansaço do trabalho, é um cansaço de alma. É o cansaço que o sono de 8 horas não resolve, porque não foi um esforço físico que o produziu. É o seu corpo que deita, mas a sua alma que fica de sentinela, em estado de alerta permanente. É o despertar às 3 da manhã com um aperto no peito que não tem nome, uma urgência que não tem relógio. É o estado de vigília de quem está esperando uma confirmação que nunca chega, e o seu corpo paga o preço dessa espera. Esse cansaço contamina o seu dia. As decisões que deveriam ser simples, as do dia comum, se tornam montanhas. A escolha que você fez na semana passada, que parecia tão certa na urgência, hoje já tem o gosto amargo do erro. Você move a próxima peça com desespero, porque a clareza não chega, e esperar por ela parece mais caro do que arriscar o próximo erro. E você se vê preso no mesmo padrão, rodando em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um código que você já decifrou, mas que, por alguma razão, não consegue quebrar. Você se tornou um especialista em diagnosticar o seu próprio cativeiro. E o pior é que esse peso não fica no escritório. Ele entra com você em casa. O som da chave na porta se tornou um gatilho. Sua esposa aprendeu a não perguntar como foi o seu dia, porque ela já lê a resposta no seu silêncio, na maneira como você solta a pasta no chão. Seu filho, que antes corria para contar as pequenas vitórias, hoje hesita, sentindo que não há mais espaço aí dentro para as coisas pequenas. Sua neta se aproxima para um abraço e encontra um avô presente no corpo, mas ausente na alma. E hoje, mais uma vez, sem querer, você descarregou sobre eles um peso que não era deles. E a culpa por isso é só mais um tijolo nesse muro. Se você se reconheceu em uma dessas camadas, se você sentiu o peso de uma só dessas frases, eu te peço, como um ato de fé, um decreto de posicionamento no mundo espiritual. Desça até os comentários e escreva apenas isso. Estou aqui. Não para mim, para que você mesmo leia. Para que o céu registre que, apesar de tudo, você se apresentou para a chamada. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica que você não teve. Segundo, vou te entregar 3 palavras em hebraico que ninguém te ensinou, e quando você ouvir a terceira, você vai entender por que chegou aqui hoje. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão, e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Fique até o fim. O que está acontecendo com você é como uma semente de carvalho, daquelas que carregam uma floresta inteira dentro de si, mas que foi plantada no inverno. O chão está duro, a terra está fria, escura, e não há nenhuma evidência do lado de fora de que algo está vivo ali embaixo. Pelo contrário, todo o ambiente parece conspirar para dizer que nada pode crescer aqui, que o frio vai matar o que foi plantado. Mas essa semente não caiu aí por acidente. Ela foi colocada aí com intenção por mãos que sabiam exatamente a semente que carregavam e o inverno que ela teria que enfrentar. O silêncio que você sente, a escuridão, o frio,
não são sinais de que a semente morreu. São as condições exatas para que as raízes se aprofundem antes de qualquer sinal de crescimento para cima. O problema não é o inverno. O problema é tentar sobreviver a ele com a força da primavera que ainda não chegou. Você não tem lutado mal. Essa é a primeira mentira que precisa cair. Você tem lutado com uma bravura que assusta o inferno. Você tem se levantado dia após dia sob um peso que esmagaria homens com metade da sua unção. O problema não está na sua luta. Você tem lutado sem o instrumento certo. Você tem ido para uma guerra de precisão cirúrgica com as mãos nuas, tentando quebrar na força o que precisa ser destravado com uma chave. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você, há algo que Salomão deixou registrado que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. Volto nisso quando o momento certo chegar. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a voz certa. A pergunta que fica é: o que acontece com uma semente que foi plantada com um propósito, mas que ninguém nunca ensinou a usar o poder que carrega dentro dela durante o inverno? O que acontece quando o portador do decreto não conhece o instrumento que o sustenta? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum existe um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que, mesmo assim, continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e a trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, um áudio guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está sendo guardado. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo
é o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados em voz própria, que posicionam o dia antes que o dia posicione você. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem precisa provar que merece estar de pé. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir e usar por uma semana e não servir, você manda um e-mail. Recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem. É amanhã, talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Ajeite-se onde você está. Respire fundo. Não como quem se acalma, mas como quem se prepara para um mergulho profundo. O que você sentiu até aqui não foi diagnóstico, foi reconhecimento. Agora vem a validação. Porque o que você carrega tem um padrão, uma assinatura. São 5 sinais que marcam o homem que foi chamado para algo maior, mas que está atravessando o corredor estreito da preparação. E quando eu descrever, você não vai apenas se identificar, você vai se sentir visto. O primeiro sinal é o da oração que mudou de tom. Houve um tempo em que você orava com a fé de quem move montanhas, com listas, com projetos, com a certeza da resposta. Hoje, a sua oração é um gemido que não tem palavras. É um suspiro pesado no silêncio do seu quarto, um cansaço que se apresenta diante do trono, porque não há mais força para formular um pedido. O que o inimigo te diz que é um sinal de que sua fé morreu, na verdade é o sinal de que a sua oração finalmente atingiu o nível de intimidade em que Deus não requer mais as suas palavras, apenas a sua presença. O segundo sinal é o peso inominável no dia comum. Você se vê paralisado diante de decisões que antes tomaria com facilidade. A clareza se foi, e no lugar dela ficou uma névoa, que te faz repetir os mesmos erros, cair nas mesmas armadilhas que você mesmo já diagnosticou. É o ciclo que se repete, o padrão que você vê se formando mais uma vez, e a frustração de saber exatamente onde vai dar, mas não ter a força ou a ferramenta para desviar o curso. O que parece fraqueza ou falta de disciplina é, na verdade, a evidência de que a batalha subiu de nível. Você não está mais lutando contra carne e sangue, mas contra um padrão espiritual que exige uma arma de outra categoria. O terceiro sinal,
e talvez o mais doloroso, é a distância que se instalou dentro da sua própria casa. O som da sua chave na porta se tornou um prenúncio de tensão. Sua esposa, no amor e na cautela, aprendeu a ler o seu dia no seu silêncio e, por isso, parou de perguntar. Seu filho, que antes te via como o herói que resolvia tudo, hoje te vê como um gigante cansado e, por isso, hesita em trazer os problemas pequenos. O que parece rejeição ou desinteresse da parte deles é, na verdade, um cerco espiritual ao seu redor. O peso que você carrega é tão palpável que eles sentem e, por não saberem como ajudar, se afastam para não serem atingidos. Eles não se afastaram de você. Eles se afastaram do peso que você não aprendeu a descarregar na porta. O quarto sinal são as brechas que se abrem no dia comum. É o dinheiro que some e você não sabe para onde foi. É o tempo que vaza por entre os dedos em tarefas que não te levam a lugar nenhum. É a sua energia vital se esvaindo em preocupações que no final do dia se provam inúteis. Você sente que seus recursos estão sendo drenados por furos invisíveis no seu balde. O que parece má gestão ou desorganização é o adversário explorando as brechas que a falta de um critério claro deixou abertas. Cada recurso que escorre é um pouco menos de força que você terá para a batalha que realmente importa. O quinto sinal é o silêncio de Deus como única resposta. Você clama por uma direção, um sinal, uma confirmação, e o que você recebe é o som ensurdecedor do silêncio. Um silêncio que o inimigo usa para sussurrar que você foi esquecido, que a sua vez passou, que Deus está ocupado demais com causas mais importantes. Mas esse silêncio não é ausência. É a prova final do oleiro. É Deus te dizendo: eu já te dei tudo o que você precisa para esta fase. Agora eu quero ver se você confia no que eu já plantei aí dentro, mesmo sem nenhum estímulo de fora. Esse silêncio não é abandono, é comissionamento. Se você se viu em 3 ou mais desses sinais, eu te peço, como um ato de fé, como um decreto de quem entende o peso do chamado, desça aos comentários e escreva: eu carrego o que ninguém mais carrega, não para que eu veja, mas para que você se posicione, para que no mundo espiritual fique registrado que você entende que este peso não é maldição, é identidade. O que você está vivendo é uma câmara de pressão. Cada um desses 5 sinais é uma camada de pressão sendo aplicada, com precisão sobre a sua alma. O mundo olha para o carvão sob pressão e só vê escuridão, sujeira e a iminência de ser esmagado. Mas o dono da câmara sabe que a pressão não é para destruir, a pressão é para transformar. O que entra como carvão sob a pressão e o calor do processo divino não é esmagado, é transformado em diamante. A sua resistência a essa pressão não é um sinal de que você vai quebrar. É o primeiro brilho do diamante se revelando. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega, uma palavra que dá nome a esse processo, a esse corredor estreito. E quando eu disser essa palavra, você nunca mais vai olhar para esse período da sua vida da mesma forma. Fique. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquele que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido, porque não adianta receber uma identidade de diamante no domingo à noite e voltar a viver como carvão na segunda-feira de manhã por falta da ferramenta certa. É por isso que a ordem importa. Primeiro o nome, depois o instrumento para honrar o nome. Fique. Feche os olhos por um instante. Se estiver dirigindo, não feche, mas foque a sua atenção para dentro. Se puder, coloque a mão direita sobre o seu peito. Respire fundo uma vez. Agora, solte o ar devagar. O que está acontecendo com você tem um nome. Não um nome clínico, não um diagnóstico psicológico. Um nome registrado nos arquivos do céu. Pense nisso como um arquivo lacrado com o seu nome. Um arquivo que descreve este exato período da sua vida. E o que você sentiu como pressão, como silêncio, como abandono, foi apenas o título do arquivo visto de longe, com a caligrafia do inimigo. Mas hoje, a exceção que foi aberta te deu acesso ao conteúdo. E a chave para abrir o arquivo é uma única palavra. A palavra em hebraico é Yakhid.
Pronuncia-se Yahid. A maioria dos dicionários vai traduzir Yahid como solitário, único, sozinho, abandonado. E é exatamente essa a tradução que o adversário tem sussurrado no seu ouvido, no silêncio do seu quarto às 3 da manhã. Ele te mostrou o seu estado de solidão e te disse que o nome disso era abandono. Ele mentiu. Ele te deu a definição popular, mas te escondeu o peso da aliança que essa palavra carrega. Porque a verdade sobre Yahid é infinitamente mais poderosa. Yahid é a palavra que o próprio Deus usa em Gênesis capítulo 22, versículo 2. É um dos momentos mais tensos de toda a Escritura. Deus fala com Abraão no monte e diz: "Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas." A palavra hebraica original para único filho ali não é apenas sobre quantidade. É Yahid. Não significa meramente só um que você tem. Significa o insubstituível, o singular, o amado de forma única, o filho da promessa, aquele que não pode ser trocado, aquele sobre quem repousa todo o futuro da aliança. Você entende o que isso significa? O sentimento que você nomeou como abandono, Deus chama de singularidade. O seu isolamento não é Deus te deixando sozinho. É Deus te tratando como Yahid. É Deus te separando para uma instrução que é tão específica, tão intransferível, que não pode ser dada em público. Ele te puxou para o lado, para o secreto do quarto, para a solidão do carro, não para te punir, mas para te confiar algo que mais ninguém no seu mundo está qualificado para carregar. Você não está sozinho. Você está em uma audiência singular. Este período da sua vida, este inverno onde a semente parece morta debaixo da terra fria, tem um nome. E o nome é Yahid, o período de ser tratado como o filho insubstituível da promessa, que precisa ser provado em um nível que ninguém mais entenderia. A sua oração que não tem palavras, a sua luta que ninguém vê, o seu cansaço que o sono não cura, tudo isso não é sintoma de fracasso. É o protocolo de treinamento para um Yahid. Você está sendo preparado em secreto para algo que será manifesto em público. Antes de hoje, você era um homem cansado lutando contra um sentimento de abandono. A partir de agora, você é um Yahid, um escolhido singular, que entende que o silêncio de Deus não é ausência. É a antessala da instrução. Repita em voz baixa, onde você estiver, apenas para que o seu espírito ouça e o inferno se cale. Eu não estou abandonado. Eu sou Yahid. Sinta o peso dessa verdade reorganizando a sua alma. Este nome muda tudo, porque um homem que se sabe abandonado luta com desespero, mas um homem que se entende como Yahid, como o singularmente amado, luta com a dignidade de quem sabe que o rei está assistindo, do outro lado do campo de treinamento. O processo não ficou mais fácil. A sua identidade é que foi restaurada à altura do processo. O carvão não deixou de estar sob pressão. Ele apenas se lembrou que está destinado a ser diamante. Agora que você sabe o nome do que carrega, o nome da sua posição neste exato momento, eu preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Um homem que entendeu o que era ser um Yahid, um escolhido singular, mesmo cercado por um reino inteiro. E o que aconteceu com esse homem, a decisão que ele tomou quando Deus lhe deu um cheque em branco, vai mudar a forma como você enxerga a sabedoria para sempre. Prometi voltar a isto. É agora. Salomão, o filho do maior rei que Israel já conheceu, herdou um trono, mas também herdou uma sombra. A sombra de seu pai, Davi, um guerreiro, um poeta, um homem segundo o coração de Deus. Salomão era jovem, o reino era instável, os inimigos do seu pai ainda estavam vivos, e o peso de governar um povo que ele não conhecia o esmagava. Ele estava em seu próprio inverno, no silêncio de um palácio que ainda cheirava a outro rei. Ele era, aos olhos de todos, um Yahid no meio da multidão, o singularmente responsável, o solitário no topo do poder. E nesse lugar de pressão, nesse corredor estreito entre a herança e o chamado, ele fez algo que ninguém esperava. Ele não partiu para a guerra. Ele não fez uma purga no palácio. Ele foi a Gibeão, o lugar alto, e se apresentou diante de Deus com o que tinha. Um coração sobrecarregado e 1000 ofertas. Ele levou o seu cansaço, a sua inadequação, o seu silêncio,
para o único lugar onde poderiam ser trocados por algo maior. Ele levou seu estado de Iaquide para a fonte da promessa. E naquela noite, em sonho, Deus apareceu a ele e lhe deu um cheque em branco, a frase mais perigosa e poderosa que um homem pode ouvir. Pede o que queres que eu te dê. Pense nisso. O Criador do Universo te oferecendo qualquer coisa. Riqueza para calar os nobres. A morte dos seus inimigos para consolidar o trono. Uma vida longa para desfrutar do poder. Salomão podia ter pedido o resultado. Podia ter pedido a colheita. Mas ele não o fez. Ele fez o pedido que define um Iaquide. Ele disse: dá-me, pois, um coração que ouve para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele não pediu o reino pacificado. Ele pediu a ferramenta para pacificar o reino. Ele não pediu a resposta. Ele pediu a capacidade de ouvir a resposta. Em vez do milagre, ele pediu o instrumento para administrar o dia comum. Ele entendeu que a sabedoria não era o destino, era o caminho. Ele sintonizou o seu receptor na frequência de Deus, em vez de gritar suas próprias necessidades na frequência do desespero. E porque ele pediu o instrumento e não o resultado, Deus ficou tão comovido que lhe deu o instrumento e todos os resultados juntos. Deu-lhe a sabedoria que ele pediu e a riqueza e a honra que ele não pediu. O que aconteceu com Salomão em Gibeão não foi um evento isolado. Foi um padrão estabelecido no céu, um protocolo para todo homem que Deus chama de Iaquide. Primeiro, a pressão. Depois, a oferta de um instrumento. E só então, a manifestação. Você não está em Gibeão, mas a mesma oferta que foi feita a Salomão em sonho está sendo feita a você agora, neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz. A oferta de parar de pedir o resultado e começar a pedir o instrumento. A oferta de sintonizar a sua alma na frequência da sabedoria, em vez da frequência do ruído. A sua jornada espelha a dele. O seu chamado espelha o dele. Se esta palavra está ressoando em você, se você sente o peso e a glória deste momento, eu te peço, clique no botão de curtir. Não para me ajudar. Cada like é uma oração silenciosa por outro homem, em outro quarto, que também está debaixo dessa pressão e precisa saber que não está sozinho. Você não está fazendo por mim, está fazendo por eles. E agora, em nome daquele que apareceu a Salomão em sonho, eu vou declarar sobre você os nomes que foram registrados para este tempo. Receba-os não com a mente, mas com o espírito. O primeiro nome é Guardião da Promessa. Você é o homem posicionado por Deus para guardar a linha da aliança na sua casa, no seu trabalho, na sua geração. Mesmo quando a promessa parece distante, você permanece. O segundo nome é Portador de Decreto. O que Deus estabeleceu no céu, Ele te deu a autoridade para decretar na terra. A sua voz, quando alinhada à dele, não pede mais, ela estabelece. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o agente que as nomeia segundo a vontade do céu. O terceiro nome, o que sela o seu comissionamento, é enviado antes do tempo. Você foi preparado neste inverno para desafios que a sua família ainda não enfrenta, para perguntas que seus filhos ainda não fizeram. Deus te enviou na frente, em secreto, para que quando a crise chegar, você não esteja procurando uma resposta. Você seja a resposta. Guardião da promessa, portador de decreto, enviado antes do tempo. Esses três nomes juntos sintonizam a sua alma. Eles ajustam o seu receptor espiritual para a frequência exata onde a sabedoria de Deus opera. Você para de ouvir o ruído do medo e começa a discernir a instrução no silêncio. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses três nomes, porque, quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você neste período de silêncio. Fique comigo. A sua libertação está atrelada ao que vem a seguir. Agora que você tem os nomes, você tem a posição. Mas um soldado comissionado sem o mapa de batalha do inimigo ainda é um alvo. O que eu te entreguei no início foi o mapa prático, o que Salomão deixou para o dia comum. O que eu te entrego agora é o mapa estratégico espiritual. É o dossiê do adversário sobre você. São as três táticas que ele tem usado repetidamente
para neutralizar homens com a sua unção, com a sua chamada, com o seu nome. Preste atenção. Reconheça o padrão, porque hoje a arma dele se torna o seu manual de guerra. A primeira tática é a erosão pela comparação. Ele te mostra o palco dos outros, mas nunca os bastidores. Ele esfrega na sua cara o avanço de homens que não têm metade da sua aliança, o casamento restaurado de quem não pagou o preço que você pagou em joelhos, o filho pródigo que voltou para a casa do outro, enquanto o seu ainda está longe. Ele te faz comparar o seu inverno com a primavera de outra pessoa, para que você acredite que a sua semente morreu. Ele quer que você meça a sua trajetória singular com a régua do sucesso genérico, para que você se convença de que está repetindo os mesmos erros, andando em círculos. A sua arma contra isso é o decreto da singularidade. Você para de ouvir a voz da comparação e começa a declarar em voz alta a verdade da sua própria jornada. Quando o inimigo te mostrar o avanço do outro, você decreta: a minha trajetória é Yakid. O meu tempo está guardado em Deus. Eu não estou atrasado. Eu não estou adiantado. Eu estou exatamente onde o rei me posicionou para a instrução que só eu posso receber. Você fala o que Deus disse, não o que você sente. A segunda tática do inimigo é a erosão pela percepção. Ele pega o silêncio de Deus, que é o seu campo de treinamento, e o reinterpreta como rejeição. Ele sussurra no seu ouvido no meio da madrugada que esse silêncio é a prova de que Deus se cansou de você, de que a sua chance passou. Ele usa a ausência de resposta como confirmação da sua acusação. Ele quer que você se sinta tão abandonado, tão pesado, que você chegue em casa e sua família não receba um pai, mas um fardo. A sua arma contra isso é a memória do altar. Quando o silêncio gritar, rejeição, você força a sua alma a voltar para o lugar e a hora onde Deus foi inequivocamente real na sua vida. Aquele dia no carro, aquela madrugada no quarto, aquela cura que ninguém explica. Você traz essa memória para o presente como uma âncora. Você declara: eu me lembro do dia em que a tua presença foi inegável. Aquele Deus não muda. Se ele está em silêncio agora, é porque ele confia no que já depositou em mim. O silêncio não é ausência, é prova de confiança. A terceira e mais cruel tática é a erosão pela persistência. É a estratégia de fazer você desistir a 24 horas da virada. Ele intensifica a pressão, o cansaço, a dor, justamente quando a muralha está prestes a ruir. Ele te esgota até o limite para que você acredite que a luta não tem fim, que o alívio nunca virá e que é melhor se render agora do que aguentar mais um dia de dor. Ele não quer te vencer. Ele quer que você se entregue por exaustão, um passo antes da vitória. A sua arma é a resistência do último segundo. É a decisão consciente de ficar de pé quando tudo em você pede para cair. É o sussurro no meio da tempestade. Só mais hoje. Eu aguento só mais hoje. E se você quer se manter posicionado para receber este tipo de instrução, para permanecer nesta frequência de batalha, desça e se inscreva neste canal. Não é sobre um número a mais. É sobre o seu posicionamento espiritual. É você dizendo ao céu e ao inferno: eu escolho permanecer sob esta palavra, eu escolho ser armado. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. Uma oração que toma posse desses nomes e empunha essas armas. E eu vou conduzi-la. Feche os olhos agora. Se não puder, apenas concentre-se para dentro. Coloque as duas mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo, não para relaxar, mas para se apresentar. E agora, em um sussurro que só você e o céu precisam ouvir, repita comigo: Senhor, tu me vês. Tu vês o meu cansaço. O cansaço que o sono não cura, a vigília da minha alma que mantém meu corpo em alerta mesmo na cama. Tu vês as minhas decisões, os ciclos que eu mesmo diagnostico e mesmo assim repito, a clareza que me escapa quando mais preciso dela. Tu vês a minha casa, o silêncio que se instalou, o peso que eles sentem quando eu chego, a distância que eu mesmo criei por não saber onde descarregar o fardo. Eu confesso o meu cansaço, mas eu declaro a minha permanência. Mesmo sem entender, mesmo no silêncio, eu não saí do meu posto. Eu estou aqui. E porque estou aqui, eu recebo. Eu recebo o nome de guardião da promessa,
porque eu guardei o que tu me deste mesmo sem ver o fruto. Eu recebo o nome de portador de decreto, porque a minha voz se alinha à tua para estabelecer o que já está selado no céu. Eu recebo o nome de enviado antes do tempo, porque tu me preparaste no inverno para o que a minha casa precisará na primavera. Com a autoridade desses nomes, agora eu me calo, e eu me abro para ouvir a tua voz. Filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto chegava antes do primeiro pensamento. A conta das batalhas do dia passando diante dos seus olhos, o seu corpo implorando por um descanso que a sua alma não autorizava. Eu estava lá em cada uma dessas madrugadas. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. Eu vi a frustração no seu rosto no dia seguinte, quando você acordou com o gosto amargo do erro que já havia diagnosticado, mas que não soube como evitar. Eu vi o peso de cada elo que você mesmo adicionou a essa corrente. Eu te vi chegando em casa, tentando deixar a guerra do lado de fora, mas descarregando o peso que o mundo colocou sobre você, no silêncio da sua sala. Eu vi sua esposa aprender a não perguntar. Eu vi seu filho aprender a não se aproximar. E eu vi a dor disso rasgando a sua alma, a culpa se tornando mais um fardo sobre o fardo. Eu te vi. Em cada momento, eu estava lá. Não te mostrei a profundidade da sua dor para te envergonhar. Eu te mostrei para que você soubesse que eu nunca te perdi de vista, que não houve um segundo do seu treinamento em que o treinador não estivesse ao seu lado. O que foi forjado nesse fogo, o que foi aprendido nesse silêncio, não foi para te quebrar. Foi para te qualificar. O que foi treinado no secreto agora será usado em público. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso da comissão se assentando sobre os seus ombros. A semente. Aquela semente de carvalho que foi plantada no inverno, na terra fria, escura e dura. A semente que todo o ambiente dizia que estava morta, que o frio tinha matado. Ela não morreu. O silêncio era a condição. A pressão era o método. O inverno era o lugar. Hoje, aqui, neste momento, sob a autoridade da minha voz, a semente que foi plantada como promessa brotou como identidade. O que parecia um túmulo era, na verdade, um ventre. Agora você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias, e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder. Agora feche os olhos. Respire 3 vezes.
e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.